Ele é um garoto e tem uma amiga que tenta dar em cima dele todos os dias, querendo ser sua namorada. Eu sou o tio Rock. Deixe seu comentário e bora lá. Tudo começa com uma garota super estilosa chamada Yoshia, que é basicamente a mais doida da área, sem noção nenhuma. Ela é amiga de infância de Yuri, um cara que vive tendo que se virar para cuidar dela, já que suas notas são um verdadeiro desastre. Yuri até tenta convencer Yoshia a estudar para conseguir um bom emprego, mas ela só pensa que se não arrumar um trampo, vai viver eternamente de férias. E claro, ela nem se preocupa com isso, já que acredita que pode simplesmente encontrar um milionário para bancá-la. Yuri, porém, dá logo um choque de realidade, dizendo que ninguém vai querer uma maluca como ela. Yoshia até brinca, achando que Yuri se importa de verdade com ela, mas o cara só está focado nos estudos. Ela provoca dizendo que ele nem é popular, o que acaba sendo a gota d'água para Yuri, que revida com um golpe já sem paciência para as brincadeiras dela. Yoshia, claro, acha isso um absurdo, ainda mais porque acredita que Yuri deve gostar dela, já que sempre a acompanha e estuda na mesma escola. Mas Yuri só quer saber de estudar. Yoshia ignora completamente isso e sai para comprar uma pilha de bananas, sua comida favorita. No dia seguinte, Yuri aparece como sempre para acordá-la. A mãe dela, coitada, fica super emocionada e agradece por ele ser tão prestativo, ainda mantendo a esperança de que um dia eles se casarão. Mas essa ilusão dura pouco, pois Yuri logo deixa claro que jamais ficaria com alguém tão maluca. Ele até promete tentar ajudar Yoshia a se tornar uma pessoa mais decente, mas sem garantias, já que as chances dela mudarem são mínimas. Na escola, entra em cena Sayaka, uma menina loira e super fofa, que elogia Yoshia dizendo que ela é linda. Yoshia, desconfiada, acha que é zoeira e culpa Yuri por encher a cabeça da garota de ideias estranhas. Mas Sayaka realmente acha Yoshia bonita. Yuri, sem querer, acaba deixando o clima esquisito, fazendo Yoshia acreditar que ele está flertando com Sayaka. Isso gera uma confusão absurda, e Yuri resolve acabar com isso dando um cascudo nela. Depois das aulas, Yoshia diz para a professora que não entende nada do que ela ensina, e fica se perguntando o motivo de precisar estudar tanto. Sayaka, sempre gentil, comenta que Yoshia provavelmente é talentosa em outras áreas. Yoshia, por sua vez, diz que seu sonho é ser chefe de uma empresa, porque acha que tem talento para motivar os outros. Yuri, lógico, trata de trazê-la de volta para a realidade, dizendo que ela está longe de ter o que é necessário para isso. Ele também dá um puxão de orelha em Sayaka por continuar incentivando as loucuras de Yoshia. No fim, Yoshia tenta convencer Sayaka de que Yuri é uma boa pessoa, mas Sayaka não compra essa ideia. Até que Yoshia, sem pensar, solta que Yuri deve ter algum problema, porque parece completamente apaixonado por ela. Isso muda a visão de Sayaka sobre ele. No dia seguinte, Yoshia tem uma ideia brilhante: se inspirar em revistas de moda fitness para conquistar Yuri. Mas, como esperado, Yuri transforma isso em uma grande vergonha pública. Yoshia acaba segurando a revista como se fosse um bebê, deixando todos na escola confusos. Para piorar, a representante do comitê disciplinar, uma garota séria e rígida, começa a prestar atenção nela e decide implicar com Yoshia. Yuri, já acostumado, dá outro soco em Yoshia para parar com a cena ridícula. Mas isso acaba impressionando a representante, que sem querer desenvolve uma queda por ele. Enquanto isso, Yoshia acredita que a garota está interessada nela por causa de seus atributos. Depois das aulas, Yoshia se junta a um grupo de garotos que estavam jogando, e como era boa nisso, rapidamente se enturmou. Só que, claro, Yuri apareceu e acabou com a diversão dela, fazendo todos saírem correndo. Uma garotinha, no entanto, ficou congelada de medo. Yuri, esperto como sempre, usou a menina para atrair os outros de volta. Funcionou perfeitamente, e Yoshia tentou bancar a heroína, fazendo um escândalo para salvar a garotinha. Ela até conseguiu acertar um chute em Yuri, mas ele a pegou no ar, girou e a deixou completamente tonta. Yoshia não se importou, pois achava que se fosse para salvar a menina, tudo bem. Mas Yuri não deixou barato e jogou na cara dela o quanto era burra, deixando até as crianças pequenas assustadas. Ninguém queria ser como alguém que tirava zero em tudo. Na volta para casa, eles cruzam com um malandro vagando pela rua e Yoshia, sem um pingo de noção, foi falar com ele, o que o deixou irritado. Primeiro ele partiu para cima de Yuri, mas logo mudou o alvo para Sayaka, por ela ser a mais bonita do grupo. Yoshia tentou intervir, oferecendo-se no lugar de Sayaka, mas o malandro a ignorou completamente. Insistente como sempre, Yoshia tentou criar uma conexão com o cara, dizendo que entendia como ele se sentia, já que também era tratada como uma idiota. Milagrosamente, o malandro se sentiu compreendido, e os dois viraram amigos, já que pareciam ter o mesmo nível de inteligência de um primata. No dia seguinte, Sayaka descobre que Yuri tem uma irmãzinha chamada Huri. Depois das aulas, elas decidem fazer uma visita a ela. Só que a Huri odiava a Yoshia porque achava que a burrice dela podia ser contagiosa e até dava pra entender, já que a Huri era quase tão tonta quanto a Yoshia.
Ela até se esforçava, mas suas notas falavam por si só. 0 em matemática, apesar de tentar. Quando a Huri não conseguiu fazer umas multiplicações simples, o Yuri a abraçou e disse que não importava, que ele sempre iria cuidar dela. Mas isso não agradou a Huri, que na verdade queria deixar de ser burra. Então foi embora chorando. A Sayaka foi atrás dela e a consolou, dizendo que acreditava que um dia ela iria melhorar, mesmo estando no 5º ano e sem saber multiplicar. No dia seguinte, a representante foi espioná-lo de longe porque estava super apaixonada, mas negava isso pra si mesma. Ela achava que o Yuri era meio suspeito por sempre andar com outra garota na escola, mas, para sua sorte, a Yoshia percebeu e teve que fingir que estava ali a trabalho do comitê disciplinar. Isso não intimidou o Yuri nem um pouco, que ficou bem tranquilo e disse que ela podia checar o que quisesse. Isso deixou a representante toda feliz, porque agora podia olhar o Yuri de cima a baixo. Mas a Yoshia percebeu o que estava acontecendo e tentou intervir. Depois de várias tentativas e um monte de confusões, a Yoshia foi expulsa da sala, mas a representante ainda estava com aquele brilho nos olhos por ter tocado no Yuri. Ela tentou sair toda séria, mas estava com um vermelho saindo do nariz, o que deixou a Yoshia ainda mais confusa. Após as aulas, o grupo passou pela casa da Yoshia, e a mãe dela, que estava super preocupada com a Sayaka, achava que ela era tão linda que podia roubar o Yuri da filha e acabar com seus planos de aposentadoria tranquila. A Yoshia, claro, falou que a mãe estava viajando, porque ela ainda achava que a Sayaka era apenas uma amiga. Mas a mãe dela estava ciente de que a Sayaka era uma ameaça, e a tratou como tal. A mãe da Sayaka, que já estava desconfiada de que ela queria dar em cima do Yuri, decidiu fazer uma prova definitiva para ver se ela estava aprontando. Sua ideia era checar as roupas de uniforme da garota, achando que isso provaria alguma coisa. No dia seguinte, a Yoshia foi para o parque e começou a brincar com umas crianças. A galera queria que ela estudasse, mas ela não estava nem aí para isso. Aí apareceu um cachorro gigante e todo mundo saiu correndo. Mas Yoshia foi a única que pensou em montar no bicho. Não foi fácil. O cachorro quase esmagou ela. Mas no fim, ela conseguiu domar o animal e fez um trato. Se ele deixasse ela montar, ela o adotava. A criança que estava vendo isso ficou impressionada, e a Yoshia passou a ser tipo uma heroína para ela. Depois disso, ela e a Sayaka foram comprar bananas, mas a Yoshia, do jeitinho dela, não fez o caminho fácil, decidiu correr até a plantação. A Sayaka ficou desesperada, mas Yoshia não parava. Elas correram por horas até chegarem a um posto de gasolina. A Sayaka pediu para comprar uma bebida, mas a Yoshia, como sempre, gastou o dinheiro em pelúcias e esqueceu completamente da bebida. A Sayaka percebeu que era mais fácil correr 100 km do que tentar entender a cabeça da Yoshia. Dias depois os exames aconteceram e o Yuri tirou umas notas altas, mas nada de 100, o que fez a Yoshia tentar dar uma de conselheira e dizer para ele se concentrar mais. Claro, ela mesma nem sabia como estudar direito, mas tentou dar uns toques, até usando uma técnica da mãe dela que era bem peculiar. Ninguém sabe se deu certo, mas foi interessante. Na escola, o Ryuji, que era meio doido e super fã da Yoshia, tentou defender ela do Yuri, mas o Yuri deu um soco nele. No fim, Ryuji ficou achando que ele e Yuri iam ser amigos, só que na verdade, ele estava se preparando para virar um escravo do Yuri. A Yoshia ainda fez mais uma doideira indo para um show de super-heróis que ela era fã de verdade. Ela interrompeu tudo para salvar uma menina que seria escolhida como a raptada no evento. Claro, as outras crianças não queriam que ela interferisse, mas a Yoshia se jogou no palco como uma heroína vermelha, fez um monte de poses de luta e, no fim, salvou a menina. A criança foi direto para os braços da Yoshia, tornando todo o esforço dela meio que válido. Por fim, a Yoshia tirou um 0 no exame, e a professora foi perguntar o que tinha acontecido. Ela ficou sem jeito de explicar, mas quando a professora trouxe umas bananas para ela, a Yoshia ficou mais tranquila e acabou conversando um pouco sobre o motivo da nota. Mas de toda forma, essa história de notas continuava complicando a vida da Yoshia. Ela tentou justificar sua falta de leitura, dizendo que não conseguia entender os sentimentos de ninguém. Mesmo estando apaixonada, achava os sentimentos muito complexos. Ela se achou super existencialista ao tentar explicar sua incapacidade de entender um simples texto sobre emoções com a complexidade humana. A professora, por algum motivo, caiu na onda e ainda baixou a nota dela em 150 pontos por isso. A professora ficou solidária e pediu para o Yuri sair com a Yoshia, porque queria que ela entendesse o que era um amor profundo. Claro, o Yuri, que já estava cansado das maluquices dela, não teve escolha a não ser dar um belo golpe nela para ver se acordava para a vida. Só o Yuri poderia salvar a Yoshia dessa vida de burrice eterna. Quando Yoshia voltou para a sala, a Sayaka a convenceu a entrar na casa do Yuri para descobrir o que poderia dar de presente para ele, já que seu aniversário tinha acabado de passar. Mas a representante, que está sempre de olho em tudo, pegou essa ideia e foi junto, dizendo que era muito indecente e que precisava acompanhá-las. Isso foi um pesadelo para a Sayaka porque a Yoshia é completamente desastrada. Ela teve que se esforçar muito para evitar que o Yuri acordasse e pegasse elas na casa dele. A representante também ficava maluca quando se tratava do Yuri, então a Sayaka teve que salvar ela algumas vezes.
No final, tudo foi em vão porque Yoshia do nada decidiu dormir ao lado de Yuri, o que fez a representante tentar se enfiar no futon também. E claro, isso fez todo mundo acordar, incluindo Yuri, que queria saber o que estava rolando no seu quarto. No fim, quem mais ficou pistola foi Sayaka, porque ninguém ouviu o que ela tinha a dizer. Ela foi a primeira a perceber que aquilo tudo estava errado. Logo as férias de verão começaram, e Yoshia, que não perde tempo, foi direto para a casa de Yuri. Isso fez Ruri, a irmã de Yuri, perceber e correr atrás para impedir que Yoshia fizesse alguma besteira. Mas claro, Yoshia não perdeu a chance de dar ingresso para uma sessão de cinema de garotas mágicas, que era o estilo favorito de Ruri, e acabou convencendo a garota a ir, e Yuri, por sua vez, avisou que teriam que se comportar, mas Yoshia e comportamento são palavras opostas. Assim que a sessão começou, Yoshia já estava gritando como louca, e Yuri, sem paciência, teve que tapar a boca dela com fita adesiva para conseguir assistir em paz. Aí finalmente ela conseguiu curtir o filme, só que Yoshia não parava de mexer e fazer barulho, até que Yuri teve que embalar ela toda para parar com as atrapalhações.